E aí, pessoal, bora continuar da onde nós paramos. Expliquei um pouquinho na aula passada sobre essa parte, né, da definição mesmo do próprio Aristóteles sobre o que é o silogismo. Tentei dar um exemplo aqui um pouco mais descontraído sobre o que é isso. Agora eu vou entrar um pouco mais a fundo, né? Entrar um pouco mais a fundo no assunto. Porque o silogismo, que é toda essa estrutura, são essas três frases, é lógico, existem muito mais coisas, mas por enquanto eu não vou me aprofundar tanto nelas assim, porque vai alongar muito o vídeo e também até por enquanto ainda não sei explicar. Que para você ter um silogismo, né, ele precisa de uma determinada estrutura. O que é uma frase, o que é um verbo, etc. Eles, juntando tudo, eles montam uma estrutura que é, por exemplo, uma frase, uma afirmação. Até para você xingar alguém, sei lá, de filho disso, de filho daquilo, você precisa de uma estrutura na frase. E o silogismo, ele também tem. O silogismo, bem por cima, explicando, ele precisa do quê? Ele precisa de três coisas. Deixa eu só aumentar aqui a tela. Avortando, que eu sempre esqueço de aumentar esse bendito. Ele precisa de três partes. Como eu disse, quando eu souber de mais coisas, eu vou postando aqui, né? Vou colocando parte 3, parte 4. E vamos lá. Ele precisa de três partes. Deixa eu só ajeitar aqui, que a mesinha é meio pequena. Eu preciso do quê? Eu preciso de premissas, né? Que são os argumentos que eu preciso passar para poder montar o meu silogismo. Eu preciso do quê? Eu preciso de uma premissa. Premissa maior. Preciso da... Vou escrever de forma, vou escrever de letra de mão mesmo, tá? Preciso de uma premissa. Preciso de uma premissa menor. Tem a premissa do meio que eu tinha lido também, mas como eu não sei explicar, eu não vou passar. E temos a conclusão. Errei, desculpa, é com Z. Temos a conclusão. Beleza? Eu escrevi correto, como vocês podem ver. Qual que é, o que monta, o que é esse bendito que a gente lê assim e a maioria das vezes não entende porcaria nenhuma. Quando estamos falando desses três partes, a conclusão, eu acho que não preciso entrar muito em detalhes, que a conclusão é o que a gente deduz, é o final, qual que é a conclusão, o que chega no final. Se você está falando que todo cara que, sei lá, joga lixo na rua é filho de uma mãe profissional do sexo, fulano de tal joga lixo na rua, então fulano de tal é filho de profissional do sexo, sabe? Vamos lá. Quando a gente está falando da premissa maior, praticamente estamos falando da parte quantitativa do nosso argumento. Todos, eu vou escrever aqui, que senão se eu estiver falando eu não consigo. Ó. Quantitativa. Isso daqui está parecendo um C. Quantitativa. É a parte quantitativa da nossa frase. Todos, alguns, poucos, nenhum. Depois, mais pra frente, eu vou falar sobre força do argumento, mas pelo menos por enquanto eu tô falando aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Todo pai de família, ó. Todo. Esse corno aqui, ó. Que eu tô tentando fazer esse círculo meio oval, meio pedra, meio não sei o que. Esse todo, alguns, poucos, nenhuns, quase todos. Essa parte quantitativa da nossa frase, é a nossa premissa maior. Eu tô falando, todo pai de família bebe suco de laranja. Todo cara que joga lixo na rua é um corno. Todo político é ladrão. Sei lá, todo cara que come minha mulher é um filho da puta. Tanto faz. Quando a gente está tratando a frase maior, a premissa maior, ela é o quantitativo, é tudo aquilo que a gente consegue juntar. Tudo aquilo que a gente consegue montar, né, em cima da frase, é a quantidade. Já fui prolixo, vou para a próxima parte. A premissa menor, quando a gente está tratando da premissa menor, a gente está usando o sujeito da conclusão. Veja que aqui ficou verdinha porque eu apertei F7 para pausar. Sujeito da conclusão. É que eu tive que pausar aqui porque eu estou lendo minhas anotações. É o sujeito, é a pessoa ou as pessoas, né?
dependendo da frase, que vão passar pelo nosso tratamento. Aqui, ó, todo pai de família bebe suco de laranja. Jailson, ó, veja, o Jailson, o. Então deixamos o quantitativo, deixamos do mais de um e fomos para a pessoa, fomos para a menor unidade, que é o indivíduo. Né? É lógico, a gente pode tratar de grupos também, mas eu não vou entrar nesse detalhe. O que a gente está falando aqui, pelo menos nessa frase, é o Jailson, é o fulano, é aquele infeliz que a gente vai usar a estrutura. Então, o sujeito menor, pelo menos aqui, desculpa, a premissa menor do nosso silogismo, que pelo menos que está aqui, é o Jailson, é a pessoa. Pode ser eu, sei lá, o Bruno, Carlinhos, José, Pedro, Lula, Chico Tuita, o Seu Buceta, tanto faz. É a pessoa, é o sujeito, é aquele que vai passar pela tratativa do nosso silogismo. E a conclusão, como já está mesmo aqui escrito, é a conclusão. Conclusão, como eu já disse mesmo, o próprio nome é a conclusão do nosso silogismo. É aquilo que chega toda a fórmula do que a gente está tratando. Beleza? Então aqui, por exemplo, aqui é a premissa maior, é o quantitativo. Aqui, por exemplo, se eu colocasse aqui SL, aqui bebe suco de laranja. O J é o Jailson. Este cara aqui é o sujeito. É o sujeito. Então, ele que vai passar pela tratativa. Então, ele é o sujeito da conclusão. Então, essa é a nossa premissa menor. E a conclusão é o fato dele ser pai de família ou qualquer outra coisa do tipo que entra na nossa premissa maior. Beleza? Espero que tenham entendido. Se não entenderam, pode me mandar aqui a pergunta. Eu crio um outro vídeo ou faço um outro tipo de exemplo, etc. E vou tentar deixar o mais informal possível e com o máximo de informação, que é para todo mundo poder entender. Beleza? Até mais!